Olá, amigos. Eu sou o pastor Rafael Lopes, sou membro do Conselho de Pastores de Minas Gerais desde o seu início. Eu gostaria de trazer-lhe uma palavra muito simples, mas eu creio que será de importância fundamental para a nossa fé cristã comum. Nós vemos que na história, desde que Deus criou o homem, ele começou a ter algumas referências de tempo. Por exemplo, Adão viveu 130 anos e gerou um filho chamado Sete. Depois, Sete viveu 105 anos e gerou um filho chamado Enos. E assim sucessivamente, as genealogias vão descrevendo os períodos da história. Passado um tempo, eles tiveram outras referências maiores, como o início de certos reinos. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, aquela expressão que no ano 20º do rei Artaxerxes aconteceu tal e tal coisa. Volta e meia tinha sido no ano tal do rei tal, aconteceu isso, aquilo, outro. E as pessoas iam juntando as referências e formando essa linha da história. A história foi num crescente desde o início, tanto a população foi aumentando, quanto também os pontos de referência. E havia muitas referências que eram ligadas a grandes impérios. Por exemplo, a cidade de Roma foi fundada no ano 753, 21 de abril de 753, antes de Cristo. Depois de um tempo, nós vimos também que algumas pessoas usavam como referência outros fatos, a mudança de império, etc. Houve impérios que duraram muito tempo. Tem uma referência aqui na Bíblia, em Gálatas capítulo 4, que diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Uma vez eu vi um casal que foi a um orfanato para adotar uma criança. Eles estavam à mesa e aquela criança olhava assim para o futuro pai, para a futura mãe, e ficava, uma criancinha bem pequena, ficava entusiasmada já com o amor à primeira vista. E eu fiquei pensando, agora essa criança, ela ia até para um outro país, que o casal que adotou era de outro país, ia falar uma língua nova, talvez tivesse um nome novo e teria talvez a herança também dos pais adotivos. Mas uma coisa, os pais poderiam contribuir também, seria a questão da formação do caráter, porque o caráter é tudo aquilo que a criança iria aprender durante a sua vida, talvez os novos costumes do país em que a criança fosse educada. Enfim, os pais poderiam dar o nome, caráter, herança e até um documento dizendo que eles eram filho, realmente. Mas não podia dar o espírito. E nós vemos nos textos que nós lemos aqui que Deus nos adota como filhos, porque na plenitude do tempo, daquele crescendo que foi assim a história, chegou no ápice quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se encarnou através de uma virgem, e ele passou a fazer parte da nossa história, e por causa disso ele nos resgatou, dando-nos a posição de filho, adotando-nos como filhos e herdeiros também. Imagine, herdeiro de Deus. E não só herdeiro de Deus, mas também nos deu o seu próprio Espírito. Então é uma adoção muito mais profunda, essa que o Senhor fez. E é interessante notar que Jesus se manifestou na história. Algumas pessoas, às vezes, não creem, acham que existiu Jesus histórico, ficam nessa dúvida, mas a história está cheia de referências. A prova maior é que nós temos o calendário hoje, 2023, do ano do nascimento de Jesus Cristo. Embora até alguns digam aí que haja diferença de uns poucos anos de erro de calendário, mas o certo é que
o mundo deixou aquelas referências de fundação de Roma, de nascimento de tal pessoa, não é, de o início de tal reino, e passou então a contar de Jesus Cristo. É claro que nós sabemos que há povos como os chineses, os judeus usam outro calendário também, mas o mundo todo usa o calendário que nós chamamos gregoriano, que conta a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então é muito importante saber que Jesus marcou a nossa história. Ele é o centro de todas as coisas, porque ele veio exatamente na plenitude do tempo. O que quer dizer isso? No tempo que Jesus veio, olha que interessante, ele nasceu no Oriente Médio. Por que é chamado Oriente Médio? Porque está no centro ali, entre a Ásia, a África e a Europa. Então aquela região ali é central para o mundo, especialmente o mundo antigo. E Jesus nasceu exatamente ali, numa cidade muito pequena que se tornou famosa a partir do próprio Jesus Cristo. Então nós vemos que Jesus se manifestou na história. E ele viveu uma vida aqui entre nós, cumpriu todo o seu propósito, ele foi enviado por Deus para cumprir um propósito, e ele finalmente morreu na cruz e depois ressuscitou, como todos já conhecem, mas ele deixou marcas, ele cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele no Antigo Testamento, em forma de figuras, como alguns personagens que eles eram figuras da vida de Jesus Cristo. Festas judaicas, Jesus cumpriu as festas judaicas. Por exemplo, quando ele nasceu, ele estava cumprindo a festa dos tabernáculos, porque ele tabernaculou-se na sua encarnação. Quando ele morreu, ele cumpriu a festa da Páscoa, porque ele era o Cordeiro da Páscoa. João Batista falou a respeito dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus, então, deu a ordem para seus discípulos pregar o Evangelho por todo o mundo, ele cumpriu a festa da Páscoa. E foi exatamente nesse período, quando havia a chamada Pax Romana, que era o povo não precisava de passaporte para viajar por todo o Império. O Império Romano venceu militarmente o Império Grego, mas adotou sua cultura, sua língua. Então havia uma espécie de língua comum, como hoje é o inglês, naquele tempo era o grego, que facilitou a comunicação do Evangelho para todos os países. E vieram judeus de todas as partes do mundo para a festa de Pentecostes. Ali eles receberam Jesus, receberam a mensagem do Evangelho, receberam o poder do Espírito Santo e saíram por todo o mundo para espalhar o Evangelho. Então havia estradas por toda parte, a Pax Romana, a língua, porque Deus já trouxe Jesus aqui na plenitude do tempo. Que Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração por você. Aguarde. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o João Canuto, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Batista Getsemane. Também participo ali no Conselho de Pastores todas as últimas terças-feiras do mês. E eu quero trazer aqui um testemunho diante dessa palavra que o pastor Rafael Lopes ministrou sobre a questão do tempo. Há algum tempo atrás, minha esposa foi acometida de uma enfermidade nos rins. E com essa enfermidade nos rins, um dos rins dela praticamente paralisou. E nesse tempo, a imunidade dela não poderia cair de maneira nenhuma. E aí, um dia ela foi fazer um exame e os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, caíram a 400, praticamente assim, ela ficou sem imunidade. E aí, oramos, pedimos a algumas pessoas intercessoras para orar, e aí, quando foi chegando perto dela fazer um novo exame, a minha oração mudou. Eu falei: Deus, não precisa normalizar, mas se melhorar um pouquinho eu já vou ficar satisfeito. E aí no dia que ela foi fazer o exame, eu estava ali fazendo meu devocional diário, e ali eu li Deuteronômio 2,7, que diz que Deus, durante os 40 anos que o povo estava no deserto, Deus cuidou do povo de Israel e não lhes faltou nada. E aí eu peguei aquela palavra, querido. E Deus agiu. Agindo Deus, quem impedirá? E aí
minha esposa fez o exame e aí nós fomos para casa com a ansiedade do resultado. E na minha cabeça eu falando, Deus, se chegar no minimamente razoável já está bom. Só que quando o resultado saiu, isso em uma semana, de 400, não só normalizou, quanto foi para 4.000, 10 vezes mais. O médico falou que em um tempo como esse, isso não era normal. Em um tempo de uma semana, mas Deus age no tempo oportuno. Eu não sei há quanto tempo você ora por um milagre. E naquele dia Deus me mostrou, às vezes nós oramos e não acreditamos no que oramos, porque às vezes achamos que demora, às vezes achamos que passa tempo demais, às vezes até passamos a duvidar do milagre de Deus, mas Deus no tempo oportuno agiu. E aí, graças a Deus, depois desse tempo, os exames da minha esposa não mais vieram a ter baixa, a ponto que ela perdesse a capacidade de poder fazer coisas básicas. Porque com imunidade baixa, a gente não pode sair de casa, não pode arriscar, ainda mais, era tempo de pandemia. Mas Deus agiu, Deus não só fez o que pedimos, mas Ele fez abundantemente mais. Está escrito em Efésios, por essa causa me coloco de joelhos. Se coloque de joelhos, dobre o joelho, ponha seu joelho no chão, porque ainda há esperança. A esperança de Deus não morre. E Ele age no tempo oportuno, no tempo kairos, que é o tempo de Deus, não no nosso tempo, não no nosso relógio, mas Ele age, Ele cura. E Ele faz milagres, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, na vida espiritual, Deus age. Algumas vezes essa prova é para nos amadurecer. E eu confesso, essa prova trouxe muito amadurecimento para a minha vida. Alguns frutos nascem espontaneamente, alguns precisam de maior tempo de maturação. Não desista, o seu milagre vai chegar no tempo de Deus, como na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E agora, o pastor Rafael Lopes, um dos pastores auxiliares também aqui na Igreja Batista Getsemane e do Conselho de Pastores, irá orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque Tu operaste na história para trazer Jesus Cristo para perto de nós. Não só para estar conosco, Deus Emanuel, mas também o Deus em nós, através do Teu Espírito Santo. E nós te agradecemos porque através desse poder do Espírito Santo nós podemos cumprir os Teus mandamentos de levar esta palavra para todas as partes da terra. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Ajuda cada um dos obreiros que estejam assistindo a esta mensagem e que possam, Deus, ser fortalecidos e fazer toda a Tua obra de acordo com o Teu grande poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.